Vamos lá, irmãos, vamos começar? Simone, abaixa um pouquinho essa música, por favor. Pode até tirar se quiser. Vamos dar início então, irmãos, à terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso texto de referência está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 33. Vamos fazer essa leitura nesse momento. Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 33. João, faz uma gentileza, depois pega um microfone, deixa aí, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passarei adiante. Visto que chegaste até o vosso servo, responderam: faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada de leite e o bezerro que tinha preparado, pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu Sara consigo, dizendo: terei ainda eu prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, mentiu, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu escolhi para que ordene a seus filhos
e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca deles tem falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não saberei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirá também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: agora que eu atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Contudo Abraão ainda falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, respondeu: não farei por causa dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor: não farei se achar ali 30. Continuou Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se achar ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. É claro que o texto é grande, né? E a visão aqui até embaralha assim quando a gente lê um texto muito grande. Mas esse é o texto que a gente vai estudar aqui na lição de hoje, no retorno da nossa escola bíblica dominical, né? E a gente está aqui com a nossa revista. Espero que os irmãos tenham trazido a sua, né? Para poder também acompanhar. Qual é o nosso alvo da lição? O aluno entenderá que é lícito questionar as ações de Deus quando o objetivo é destacar seu caráter, a fim de interceder em favor do próximo. O aluno será capaz também de entender que é lícito questionar as ações de Deus, desejar destacar o caráter do Senhor e interceder por outros, tomar o exemplo de Abraão a fim de ter um bom relacionamento com Deus por meio da oração. Então nós temos aqui, irmãos, o episódio que antecedeu a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Quando a gente olha para o mapa bíblico desse tempo aqui, a gente vai observar que antes mesmo daquela cidade, né, da existência, naquele período da existência da cidade de Sodoma e Gomorra, a gente tinha ali uma imensidão de vale verde, que é o que a narrativa do texto mostra, né? Exatamente para onde Ló, que era sobrinho de Abraão, escolheu ir quando eles decidiram se separar. Eles tinham ali muitas posses, muito gado, e não tinham como mais estarem juntos, porque a terra não conseguia sustentar todos aqueles rebanhos.
E Abraão falou assim: meu filho, então você escolhe para onde você quer ir. E Ló escolhe esse vale, né, ali nas campinas, né, verde, que estava diante dele. Mas ali estavam essas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que são as famosas cidades impenitentes, as cidades que tinham completamente se corrompido. E nesse episódio aqui, Deus vem, né, ali a gente tem, se a gente observar bem, Abraão o tempo inteiro ele chama de Senhor, um desses três que estavam ali. Então o que a gente entende ali, nessa visão ali, nessa aparição que a gente chama de teofania, né, nessa manifestação ali de Deus, que um desses três era Jesus, né? Isso é um fato, né? Cristo ele vai aparecer em vários momentos da história do Antigo Testamento, até que chegue o Novo, em que ele literalmente vem e se faz carne, né? Ele encarna e ele habita no nosso meio. E a temática desse texto é justamente que esses homens, eles vão até Abraão, eles anunciam o que eles vão fazer, né, irão fazer, e Abraão então começa a suplicar em relação àquela cidade, né, interpolando eles no sentido de que assim, o Senhor vai destruir todo mundo junto? Se tiver, né, é uma fala que nos dá até nervoso, né? Chega logo a quantidade que ele quer da família de Ló, né? Mas ele vai essa de 40, vai tirando 5, vai descendo. E o que mostra para a gente esse diálogo aqui, irmãos? O texto que a gente leu, em alguns momentos, fala que quando eles saem daquele momento ali, da casa, da tenda de Abraão, eles vão em direção às cidades, fala que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Então nós temos ali essas pistas que o texto bíblico dá para a gente, da comunhão que Abraão tinha, né, daquilo que ele nos ensina através desse relato aqui de Gênesis capítulo 18, do poder da comunhão com Deus e do poder da intercessão. A comunhão com Deus faz com que a gente tenha conhecimento das ações de Deus, né? Qual era a preocupação de Abraão ali? A preocupação era que existiam pessoas, e o seu sobrinho Ló estava ali, era uma dessas pessoas que eram justos. Quando a gente olha lá na frente, quando eles vão quando Ló recebe a presença desses, aí a gente tem uma diferença ali, né, que Ló recebe a presença de 2 anjos, né? Tudo indica que Cristo, que estava junto com aqueles anjos ali e que foi recepcionado ali para Abraão, ele já não está mais ali. A tarefa fica com esses 2 anjos, né? E o relato de Ló é impressionante, porque essa cidade tinha sido completamente consumida pelo pecado. Estava num estado, né, completamente que, quando a gente olha, Deus não anuncia, não envia mais profeta para lá, Deus não mais coloca ninguém ali para anunciar nada, ele só decide destruir aquela cidade com todos os seus moradores, né? E aí um dado importante é que quando Ló ele dá testemunho para os anjos, tendo em vista que aqueles homens queriam, né, tudo indica ali que esses anjos fossem ter com eles, para que eles pudessem também ter relações sexuais com essas divindades que ali estavam. Ló fala uma verdade para a gente que é sensacional. Ele fala assim: olha, eu tenho aqui as minhas filhas que são virgens e que vocês podem, né, utilizá-las, mas por favor não toque nesses homens, porque estão debaixo do meu teto, debaixo da minha responsabilidade. O dado importante é que mesmo numa cidade completamente, né, devorada pelo pecado, e o nome ficou até mesmo relacionado, né, quando você tem lá no Novo Testamento, você vê a palavra aparecendo sodomitas, né? A questão tanto dos afeminados e dos sodomitas, né,
Sodomita é aqueles que praticam relação sexual que não é permitida, né? Não posso falar mais abertamente aqui, mas e aí o apóstolo Paulo fala daqueles que são sodomitas e daqueles que são afeminados. Então já deu para a gente ter uma ideia do que é, né? Então você pega dois homens, você tem lá o sodomita e você tem o afeminado. Então, né, é o máximo que dá para a gente falar aqui. Os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou dizendo. Então, assim, o negócio era tão grave aqui que o nome da prática desse pecado ficou relativo à cidade, à sodomia, né? Então, o nome da cidade era Sodoma e Gomorra, ficou marcado como sodomia, a prática de relação sexual, relação homossexual, né, entre pessoas do mesmo sexo, né? E aí a gente tem só essa diferenciação aqui, quando tem ali a figura do casal, né, do casal de dois homens, né, do par de dois homens, para a gente ver a gravidade disso. Então, assim, mesmo diante disso, nós temos um homem que conseguia trazer, né, a sua família em sujeição, os seus filhos debaixo ali da autoridade dele, que não permitia eles se corromperem, né? Esse é um dado também muito importante, e a gente vai ver isso de uma forma muito assim expressa no capítulo 19, depois os irmãos leem, né? Porque o objetivo da lição não é falar aqui de Ló, mas de Abraão e do poder da intercessão. Então, na revistinha, vamos lá, estudando a vida de personagens como de Jó, Abraão, Moisés, Jeremias e tantos outros, podemos identificar muitas características que servem de exemplo, estímulo, advertência e incentivo para a nossa conduta cristã. No tocante a Abraão, podemos aprender muita coisa observando seu comportamento quando sua fé e obediência foram postas à prova, ou quando foi capaz de abandonar a seus olhos o certo, né, Ur dos Caldeus, pelo incerto Canaã, né? Quando Deus chega para ele e fala assim, sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, no primeiro momento, o certo, o que dava segurança para ele era o quê? Era a cidade que ele estava, Ur dos Caldeus, né? E o incerto que ele ainda não conhecia era Canaã. Então, nós vamos ter Abraão sendo chamado aí como o pai da fé, no sentido que ele ouviu uma voz, estando, né, morando no deserto, e obedeceu, sem saber o sentido para onde ia. Deus é que estava guiando ele, né? E de abdicar de aparentemente melhor, quando deu direito de escolha ao seu sobrinho Ló, né? Quando Ló olhou, irmãos, para aquelas campinas, chama campinas ali do Jordão, aquele pasto todo bonito, verde, falou, eu vou para lá, né? E há ali um princípio também, que nem sempre aquilo que é bonito aos nossos olhos é o melhor, né? O exemplo disso, que Ló estava indo para um lugar terrivelmente contaminado pelo pecado. Por mais que fosse bonito aos seus olhos, né, o seu destino era, o resultado da sua escolha era uma escolha muito ruim, inclusive para a sua família, né? Podemos aprender com sua fidelidade em tempos de infortúnio, quando afastou da casa do seu primogênito Ismael, e até mesmo se dispôs a sacrificar o seu filho, o filho da promessa, Isaque, né? Tudo isso e muito mais podemos aprender. Contudo, na lição de hoje, daremos ênfase a um determinado aspecto da vida de Abraão, a sua vida de oração, o qual conduziu a um verdadeiro relacionamento com Deus. Abraão foi gente como nós, mas também um exemplo de gente de oração. 2 pontos aqui importantes para a gente destacar, né? Quando a gente olha esses homens, né, esses grandes personagens da Bíblia, irmãos, eles eram igualzinho a gente, né? Eles tinham sonhos, tinham vontade, tinham desejos, sentiam fome, sentiam sede. Eles tinham tudo que a gente tem, né? O diferencial é que eles acreditaram de uma forma tão grande na suficiência de Deus, sabe, na sua providência, que eles não duvidaram,
eles simplesmente foram e fizeram aquilo que Deus estava mandando fazer. Você já parou para pensar, se Abraão tivesse dúvida, assim, Senhor, eu não sei o que vai me esperar lá, né? Eu estou meio receoso, né? Aqui eu tenho minha família, eu tenho a minha casa, né? Se fosse nos nossos dias, não seria assim? Ah, não, eu estou bem aqui, sabe? Eu prefiro a segurança aqui, porque eu tenho mais tranquilidade. A gente tem esse tipo de argumento às vezes. Quando a gente olha para esses homens aqui, a gente não vê isso. Eles simplesmente obedeceram a Deus e foram e fizeram, sabe? E não só isso, irmãos, não é só ir e fazer, mas em muitas ocasiões, como o próprio Jó que a Simone deu na última vez, né? Ele resistiu com paciência toda a provação que ele estava passando. Então não é só a questão de decidir fazer alguma coisa, né? É você estar de uma forma convicta de que a tua vida está segura na mão de Deus e que nada e ninguém pode mudar essas circunstâncias, a não ser a gente, né? A não ser a gente. Nada e ninguém pode interferir, a não ser que nós venhamos permitir. Então, se eu sei que é Deus que me guarda, se é Ele que sustenta a minha vida, eu não tenho que ter medo de mais nada, eu só tenho que obedecê-lo, né? Estamos dispostos, como Ele, a ouvir a voz de Deus, tanto quanto desejamos que Ele nos ouça os pedidos que temos a fazer? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Nós estamos dispostos na mesma linha, né? Porque na nossa oração, o que a gente faz? Nós pedimos, né? Nós colocamos algum sonho, algum desejo, alguma vontade, alguma necessidade, sabe? Nós pedimos para Deus e temos a expectativa de que Ele nos atenda. E ao contrário, aquilo que Deus nos pede para a gente fazer, nós temos também a mesma perspectiva? Porque quando a gente olha, irmãos, aqui para Abraão, ele recebeu essa visita essas visitas de anjos, a visita do próprio Senhor, mas foi depois que ele ouviu o que Deus estava mandando ele fazer e ele fez. Então, a nossa oração, ela não é apenas um diálogo unilateral. Eu estou aqui, Deus está lá, e eu falo o que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. E quando a gente não fala, e Deus fala com a gente, eu quero que você faça isso, quero que você faça isso, quero que você faça isso. Então, eu tenho que ter, na mesma proporção, a mesma fé quando eu peço e quando eu ouço. Isso é muito importante. Eu acredito que a nossa geração de crentes hoje, né, crentes modernos, talvez não conheça isso, porque só querem receber, mas aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente não faz, né? Ou não age da mesma forma, né? Nós temos que também estar dispostos a ouvir a voz de Deus naquilo que Ele deseja que a gente faça. Recebemos os mensageiros e as mensagens do Senhor em nossa mente e coração de bom grado. Nós recebemos isso de bom grado. Intercedemos com determinação em favor do perdido, mesmo tendo que confrontar a ira justa de Deus, né? Ali a gente vê que Abraão estava muito preocupado com o que poderia acontecer com aqueles que ele conhecia lá, e um deles era o próprio Ló, seu sobrinho, né? Aqui, no tópico 1, hospedando o Senhor no coração. Entre os habitantes do deserto, no Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputada. E a maneira acolhedora que Abraão recebeu aqueles 3 viajantes demonstra bem essa tradição. Nas Escrituras encontramos muitos exemplos desse tipo de hospitalidade. A ocasião se tornou especial com a chegada dos 3 visitantes, mas o local em que tais fatos se passaram também se reveste de um significado muito especial na experiência da comunhão entre Abraão e Deus. Fora ali que o patriarca havia edificado um altar ao Senhor, tão logo chegou em Canaã, o lugar onde Deus proferiu o pacto abraâmico. Anos mais tarde,
Jacó enterraria seus ídolos naquele local. E exatamente ali, as bênçãos e as maldições seriam reafirmadas tão logo Israel entrasse na terra prometida. Embora existam várias interpretações e dúvidas a respeito desse aparecimento, não temos dificuldades em aceitar que o Logos, né, a palavra, o verbo, que mais tarde se faria carne, manifestou-se pessoalmente a Abraão na companhia de 2 dos seus anjos. A extraordinária hospitalidade demonstrada por Abraão, por um lado, pode ter sido apenas uma demonstração cultural de educação, entretanto, pode também ter sido movida pelo discernimento de quem, de fato, estava hospedando. Observe que o texto, né, lá do 18:2, dá a entender que Abraão nem os viu aproximando-se, mas eis que de repente eles simplesmente estavam lá. De qualquer forma, sabendo ou não, Abraão foi ricamente abençoado com aquela visita, né? Então, a título de conhecimento, era muito comum e cultural a ideia, né? Se a gente avaliar, por exemplo, as viagens eram feitas a pé ou em cima de um lombo de um animal. Então, sim, eram viagens longas. Então, quando a pessoa chegava de viagem, aquele que estava recepcionando ficava como guardião da pessoa, né? A ideia de ser um crente, né? Uma pessoa hospitaleira, é porque, irmãos, não tinha a mesma coisa que a gente tem hoje. Então, eu vou viajar, eu reservo lá, né, entra aqui no aplicativo do hotel.com, reservo lá uma pousada, um hotel, então eu já vou no lugar, eu não vou incomodar ninguém, tem um hotel, vai ter que pagar, né, direitinho. Mas imagine naquela época, numa sociedade que era basicamente no deserto, em que as pessoas andavam dias, né, em cima de lombo de camelo, de burro, né, e quando chegasse no lugar não tinha nada. Então, o que a cultura daquela época trazia? Que era de suma responsabilidade você, né, ser ali o anfitrião que receberia aquele viajante e dava para ele tudo aquilo que ele precisaria ter para poder ele ficar hospedado, descansar, comer, se alimentar, tomar um banho. Era comum também a questão de lavar os pés, né? Jesus vai repetir isso lá na ceia, lá na última ceia, né, que antecedeu a última ceia, sabe? Eles eram comum porque o cara chegava com o pé todo, né, todo empoeirado, todo sujo, e você lavava os pés, lavava um pouco a cabeça também, passava óleo na cabeça para poder dar aquela refrigerada, né? Porque assim, dias e dias andando no meio do deserto era algo assim bem complicado. Isso era o quê? Cultural. Quando Abraão recebe aqueles 3 lá, né, e o texto fala que eles de repente apareceram ali perto de Abraão, por ele ter uma comunhão tão próxima com Deus, eu penso que ele entendeu quem estava visitando ele ali, né? E a visita trouxe para ele um benefício muito bom, né? Um dos que estavam com ele disse: olha, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai ter um neném, né? Então a gente percebe que o poder da oração, da intercessão e antes disso, irmãos, da obediência, porque ele obedeceu ao chamado do Senhor, fez com que um milagre acontecesse na sua vida que era praticamente impossível aos olhos humanos e também aos olhos da ciência, porque o texto fala para a gente o quê? Que Sara já tinha cessado o costume das mulheres. O que a gente entende que é isso? Sara não ovulava mais, né? Consequentemente, já tinha entrado na menopausa, né? Já estava no estado que ela não conseguia mais engravidar. E aí, nessa condição, e de Abraão também sendo já bem idoso, né, a gente tem a palavra desses viajantes para eles dizendo: por um acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, né? Então, naquele momento ali, a palavra do próprio Deus
para eles, né, e para nós, é que não há qualquer motivo ou causa que para Deus seja impossível, né? Quando a gente tem ali Jesus aqui encarnado, e quando ele está ali diante de algumas pessoas terrivelmente doentes, e às vezes até pessoas que tinham morrido, ele toca nessas pessoas e ele contamina com cura, com vida e com saúde. Nenhuma doença foi capaz de resistir o poder que exalava do próprio Deus, né? Na figura ali de Cristo. Nem sequer o quê? A morte. Então, essa fala aqui, né, por um acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Irmãos, não há. Não há absolutamente nada impossível ou difícil que Deus não possa resolver o problema. E o que a gente está falando? O que a lição ela traz para a gente no sentido primário aqui? Do poder da intercessão. Então, eu sei que a gente tem muitos motivos para orar por alguém, ou pelos nossos familiares, né? Ou por alguém, filhos, vizinhos, alguém que a gente conheça que está sofrendo, que está passando por dificuldade. O texto mostra que a intercessão fez com que Ló fosse livrado, porque os anjos iam destruir. Abraão se interpôs dizendo, olha, tem isso, tem 40, se tiver 15, se tiver 20, né? Já que eu me atrevi a falar, e ele foi ali com muita cautela, mas foi falando, como é que vai acontecer? O Senhor vai destruir quem não tem problema, quem não tem culpa nisso, vai destruir junto com o ímpio? E eles falam, não, nós não vamos destruir. E se tiver 10, se tiver 15, se tiver 1, nós não vamos destruir por causa daquele que está lá, que é justo, né? Então mostra para a gente, irmãos, que nós não podemos o quê? Esmorecer na nossa intercessão. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. De que forma tem sido a nossa intercessão? De que forma tem sido o nosso tempo para a gente orar e tirar um momento, um tempo de qualidade para Deus? Porque eu entendo o seguinte, Abraão aqui é o intercessor ativo? Então ele também foi abençoado e ele recebeu a visita do Senhor. Então a gente parte do princípio que a primeira bênção para aquele que é um intercessor acontece nele, acontece com a gente. Porque quando eu separo um tempo maior de qualidade, de intercessão, a presença de Deus me abençoa primeiro. E depois, abençoa aqueles que eu estou o quê? Intercedendo. E pode ser o pior ser humano do mundo, irmãos. Alguma coisa vai acontecer. Porque nós estamos pedindo a um Deus que Ele mesmo diz que não há nada impossível que Ele não possa resolver. A questão toda é, até onde nós cremos nessa intercessão? Até onde eu posso ir, até onde eu estou disposto a reiniciar, até onde eu estou disposto a negar a minha vontade e me prostrar diante de Deus. Olha que legal, né? Abraão, quando vê, ele para tudo que está fazendo, ele chama lá o servo, pega aqui esse boizinho aqui, vai lá, mata, faz isso. Sara, pega aqui as medidas de flor de farinha, faz lá o bolo, traz aqui. Ele recepciona, sabe? Aí você vê toda a disposição daquele que está, né? Eu entendo que é o quê? A postura do servo. Eu estou pronto para fazer o que for possível, o que cabe na minha mão para fazer, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso dar guarita para vocês, dar água para os pés, fica aqui na sombra da árvore para poder descansar, traz aqui a comida para eles comerem. Tudo que ele podia fazer com as suas mãos, ele fez. E a fala dele é o que a gente entende como uma intercessão, sendo que é uma intercessão agora que está ali, né? Os anjos juntamente com uma teofania de Cristo, a manifestação de Cristo ali, que é o terceiro que está ali, né? Então assim, aquilo que ele já falava antes desses três aparecerem, ali só foi uma confirmação da vida que ele já levava. Uma vida de servo, uma vida ativa diante de Deus e uma vida de intercessor, né? Fala, tá aí o microfone? Tá, então vamos lá.
Diga aí, Simone, por favor. Qual o número? 4. Deve ser a pilha. A pilha deve estar ruim. Sim. Aham. Você acha? Deu. Mais ou menos. Vem aqui, Simone, o microfone depois aqui para trocar, por favor. Muito boa pergunta. Vamos lá. É. A gente tem duas vertentes aqui Oi. importantes, né? Acho que foi lá, Ana Paula. Oi. É. É, a questão do tempo, né? Quanto tempo eu devorar, né? Ou é o tempo ou é a intensidade, né? Ou a qualidade. A gente pode dizer assim. Quando eu falo de tempo, de qualidade, eu estou falando na questão em que a gente não tem que nada que dispute a nossa atenção ou concorra com a nossa atenção no momento da oração, né? Por exemplo, eu separo um momento de oração e aí no intervalo toda hora eu me distraio aqui com o telefone ou eu me distraio com uma outra coisa, sabe? Porque oração é a gente se desligar de tudo que está à nossa volta, porque a gente vai estar diante de Deus, através do nome do Senhor Jesus, para falar com Ele, né? E não é só a questão de falar. A oração, ela envolve também o quê, irmãos? Ouvir. Então, assim, qual é o tempo necessário que eu tenho que estar de oração? Isso aí é a medida que a gente avança nesse ministério de intercessão. Por exemplo, à medida que a gente vai, né, a oração, irmãos, ela não muda a vontade de Deus, nós nos aliamos a ela. Então vamos pensar aqui para a gente entender como que funciona, né? Aqui é a seletiva na Avenida Brasil, que está a 120 quilômetros por hora, né? Aqui alta velocidade. Eu estou andando aqui devagar no meu carro, só que aqui é a vontade de Deus, é os planos de Deus. E eu estou paralelo numa velocidade do carro bem menor. Eu estou 80, que está 120. Quando eu viro um intercessor e eu passo a buscar o entendimento de Deus, é como se eu entrasse nessa via e compreendesse naquela velocidade o que está acontecendo. Então, assim, Deus é o Senhor da história, Ele tem um controle de tudo, Ele tem um controle da nossa vida. Quando nós nos dispomos a orar, Ele revela para nós a sua vontade e nós passamos a entender o que Deus assim deseja que a gente venha fazer. Qual é o tempo que eu tenho para isso? É o tempo que você vai precisar para isso. Então, se eu tenho ali um tempo que eu dedico 2 horas, e se eu entendo que é esse o momento, beleza, 2 horas. Ah, eu só consigo fazer isso 40 minutos. Beleza, faz o teu 40 minutos. Ah, eu consigo passar o dia inteiro, porque eu oro, eu leio a Bíblia e eu também fico em silêncio para tentar ouvir o que Deus tem a dizer, né? Tá bom, então você vai fazer. Não existe uma regra estipulada. O que a gente tem
é alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, a oração aliada ao jejum a um tempo de renúncia. A gente vê Jesus indo para o deserto, ficando lá 40 dias e 40 noites. Nós vemos vários homens também usando de um tempo dedicado. Por exemplo, Davi, o tempo todo ele tinha momentos, antes dele assumir o reinado, né? Ele vivia perseguido e ele tinha momentos em que ele ficava afastado, entrava em caverna, entrava no meio de matagal, ficava lá em intercessão, e depois ele recebia um salmo e ele escrevia, né? Então a gente não tem uma regra em si estabelecida, a gente tem exemplos que a gente deve buscar. Jesus, muitos momentos ele, eu vou reservar um tempo, e ele subia o monte e ficava lá a noite inteira orando, a noite inteira, e ele descia, pegava os discípulos e continuava o seu trabalho, né? Então, o que a gente tem são exemplos de como a gente deve fazer. Exemplo da renúncia, exemplo de um tempo em que a gente possa estar a sós. Por exemplo, Jesus falou, né? Você deve entrar no teu quarto, vê que ele nem usa a questão do morro, né, do monte, mas ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, que em secreto ele vai te recompensar, te abençoar, né? Ele também não determina um tempo. Agora, a oração, ela tem dois aspectos também, Laurene, no sentido de que ela tem a particularidade de nos trazer um pouco de, como que eu vou dizer, de peso de responsabilidade, porque você está entrando ali num circuito, né, envolvendo ali questões espirituais, né? Exemplo, eu começo a orar, os irmãos podem fazer um teste, que os irmãos vão sentir na pele o que eu estou dizendo. Você vai separar essa semana para você orar por todos os dependentes químicos de todas as questões de drogas aqui da Vila Kennedy. Você vai orar e jejuar durante uma semana. Você pode aí separar 1 hora para fazer isso. Você vai sentir um peso, porque você está orando, né, por uma questão em que envolve um monte de situações espirituais, em que de alguma forma vai incomodar aí a questão, né, do mundo espiritual, né? Esse é um aspecto da oração. É por isso que às vezes a gente talvez tenha uma dificuldade de ter um tempo maior ou um assunto específico, né? Ora por todos os jovens que já se contaminaram e que estão contaminando outros jovens com AIDS, uma doença dessa aí, ligada à sexualidade. Você vai também sentir o peso. Ora por todas as pessoas que estão envolvidas na Cracolândia, você vai sentir o peso. Eu me lembro aquela vez, eu até contei esse caso ontem lá no curso, você ouviu, né? Daquela menina que a gente orou, que foi achada na caçamba de lixo. Quando a gente foi lá na visita, o pau quebrou lá, irmão, né? Manifestou demônio de todo quanto é lugar, né? Na mãe, nela, né? Teve irmã que depois, não sei se você estava nessa visita, estava, Débora? Não, né? Eu sei que tinha alguns irmãos, João acho que estava, Marcelo estava, né? Depois que acabou foi uma visita com culto no lar, né? Porque essa menina foi achada com um bebê morto na barriga, né? E ela ia morrer, essa menina ia morrer. E a gente orou aqui durante um bom tempo, ela apareceu dentro da lixeira, daquelas caçamba grandona de lixo, e levaram ela para casa, né? E conseguiu lá tirar o bebê, e era dependente química, né? De crack, né? E aí quando a gente foi lá, aconteceu um monte de coisa, de manifestação demoníaca naquela casa. E aí agora você percebe uma coisa, a gente entrou numa briga, nos colocamos ali, né? Aquela menina foi recuperada, foi achada, né? Através do nosso pedido, nossa intercessão ali diante de Deus, porque impediu que esses demônios, naquele momento, eu não sei nem como é que ela está hoje, se ela está viva, né? Nunca mais eu vi, mas naquele momento ali, Deus entrou e a gente viu a ira e a raiva daqueles demônios que estavam lá, e falaram, nós vamos matar ela, né? Então alguma coisa também a gente vai sentir na nossa pele, né? Por isso que às vezes a gente tem uma dificuldade maior, às vezes, né, irmãos, não é regra, da gente estar orando por um assunto específico,
e a gente sentir um peso muito grande, começa a dar dor de cabeça, começa a dar, né? Ontem os relatos lá das irmãs que estavam fazendo o curso lá de capelania, que já são enfermeiras e trabalham no hospital, teve uma enfermeira que falou, olha, eu entrar de plantão, quando eu passava para orar com os pacientes, vinha aquele peso no meu ombro, uma dor de cabeça, quando eu saía do plantão, acabava tudo, eu estava levinha. Então é claro que muita coisa acontece que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, nós podemos sentir. Agora, a oração tem um outro aspecto, irmãos. Você não vai na oração de peito aberto sozinho. A gente faz uma curva, né? Então vamos lá colocar aqui, né? Então o gasofilácio é Deus, né? A cadeira são as pessoas que a gente está orando. Na oração de intercessão, você está aqui, ó, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, toma, livra, né? Você passa por Ele primeiro, ok? E você não vai sozinha, porque nós não vamos assim direto, ó. A intercessão faz com que eu venha diante de Deus e Ele dá ordem ao nosso respeito naquilo que a gente está pedindo. Quando os anjos chegam lá na casa de Ló, eles falam assim, apressa-te, porque nós não podemos destruir essa cidade enquanto você não sair daqui. Sai logo daqui, nem não olha para trás, sai logo que esse lugar vai ser destruído. Enquanto ele não saiu, né, com a sua família dali, os anjos não puderam fazer. Mas por quê? Porque Abraão estava ali, ó, Senhor, tenha misericórdia do meu sobrinho. E eu penso, a Bíblia não diz, não fala aqui, mas conhecendo Abraão, de como ele teve o seu procedimento, como ele entendeu que aqueles que estavam ali não eram apenas pessoas, porque ele faz perguntas, o Senhor vai destruir a cidade tendo lá 40 justos, ele já sabia quem era, e aquilo ali não começou, aquela comunhão não começou com a aparição dos três, aquela comunhão já tinha antes, irmãos, tanto quando ele chega lá, o texto fala que ele estabeleceu o quê? Um altar, ele já tinha estabelecido um altar. Então a oração, ela envolve isso para a gente, nós vamos sentir na pele, nós vamos enfrentar uma resistência, mas nós vamos ter a maravilhosa presença de Deus nos abençoando. Em que sentido? Nós vamos estar como fortalezas, seguros e protegidos. As pessoas vão procurar você para você orar por elas. Por quê? Porque você está aqui, ó, diante do Senhor. Entendeu? Então não é só o tempo, não é a quantidade, a quantidade do tempo. Eu penso o seguinte, à medida que a gente vai crescendo nesse ministério de intercessão, de oração, o tempo que a gente usa vai ficando insuficiente, a gente quer mais, né? À medida que eu vou orando, que eu vou me aprimorando, porque assim, na intercessão, a gente vai chegando mais perto do Senhor, né? Devagarzinho, a gente vai confessando, vai colocando, a gente vai ouvindo a sua voz, a gente vai vendo os resultados, sabe? E à medida que eu vou me aproximando dele, irmãos, olha, o tempo, ele deixa de ser contado, né? Então a gente tem, por exemplo, o próprio Moisés, quando subiu lá no Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, quantos dias ele ficou lá? 40 dias. Né? O povo lá se tornou o quê? Impaciente e começou a se prostituir. Olha a diferença. O povo lá embaixo, Moisés sobe para buscar a orientação de Deus. Quem está na comunhão aqui, irmãos? Moisés ou o povo? Moisés. Ele sobe e ele fica lá 40 dias e 40 noites recebendo instrução do Senhor. Ele continuou sem pecado ali, não estava pecando, não estava, mas o povo que ficou lá, que deveria também estar buscando, e ficou, né, sem nada para fazer, né, resolveu fazer uma micareta no deserto, né? E aí a gente vê a diferença. Então a intercessão, ela abençoa demais o intercessor, demais. Nós somos muito abençoados em todos os aspectos da nossa vida, né? Nosso temperamento, nosso trabalho, né?
Aí os irmãos que trabalham ou dão aula, né? A Rafaela dá aula, a Simone trabalha na questão da enfermagem. Cada um aqui no seu ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho também. Em todo o tempo estou ali, Senhor, né? Está indo para uma ocorrência, a gente não sabe o que vai encontrar lá. A gente chega lá, todo mundo está correndo e a gente corre para dentro, né? Então posso chegar, o negócio está explodindo já e todo mundo para o céu, né? Então assim, a gente vai ali também se equipando, colocando os equipamentos, e eu estou ali, ó, Senhor, abençoa, protege a gente, protege esses meninos que são novos aqui, tem muita gente nova, né? E aí você tem que tomar conta de você e tomar conta deles, porque assim, não tem experiência, eles têm só a síndrome de super-homem, quer fazer, quer salvar, mas tem que ser com técnica e tem que ser debaixo de ordem, porque senão se mata, ainda mata o outro com ele, né? Então, o que a gente está fazendo? O tempo todo, Senhor, guarda, livra, protege, dá êxito na gente, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, porque eu entendo também que a gente, no nosso local de trabalho, né, nós também somos o quê? Servos de Deus. E somos representantes do seu reino lá. Em qualquer lugar, irmãos. Em casa, no tratamento com a família, no trabalho, na faculdade, em tudo. Eu falei para os irmãos, na faculdade eu não tiro cola, não tirava cola. E a pessoa sentava atrás de mim e ficava igual Satanás. Martins. Aí eu, fala, Satanás, o que você quer? Pedindo cola, eu não vou dar cola não, irmão, eu sou crente, sai fora, né? E ficava sussurrando meu nome lá atrás, né? Então assim, como que eu posso trapacear na formação que Deus me deu oportunidade de fazer? E tanto que às vezes eu chegava, né? Às vezes vinha do trabalho correndo para fazer a prova, eu chegava, o pessoal já estava na sala fazendo prova. Eu sentava, pegava a prova, olhava, isso aqui eu lembro, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Pegava, já pode ir embora, professor? Você já terminou? Já. E ia embora. Se eu não lembro, e se eu não sei, eu vou ficar ali no objeto de tentação de Satanás ali, olha o olho, ó, querendo descobrir a resposta, não sabe, né? Estudei pouco, né? Mas assim, a intercessão é uma coisa maravilhosa e não permite, né? Deus não permite que o intercessor seja pego de surpresa. Ele vai adquirindo esse contato ali com Deus e ele vai antevendo, né? Porque Deus assim vai mostrando, né? Agora, quando eu falo vai mostrando, irmãos, é coisa séria, não é essa besteirada que o pessoal tem feito aí não, né? Com um montão de profetado e falando um montão de besteira. É de alguém sério, de alguém comprometido com Deus, que entende o cenário que está vivendo. Eu falei isso também no curso ontem. Entende com o discernimento de espírito. Você chega no lugar e você sabe o que tem ali, o que está acontecendo. Ninguém precisa te dizer, mas você sente que ambiente está aquele. Sabe, você entende a fala das pessoas, se é uma fala provocativa, se é uma fala que tenta te conduzir, né, a um entendimento errado. Aí você já, sabedor disso, você, ó, quietinho, na sua, deixa acontecer, não fala nada. É como se alguém dialogasse contigo, né, internamente. Fica quieto, fica na tua, não fala nada, né? Por quê? Porque a pessoa está com outra intenção, né? Então, a questão da oração é um ministério que a gente vai descobrindo na prática, aos poucos. Tu vai ver que daqui a um tempo, tu vai falar, poxa, antes eu orava meia hora, agora eu oro mais, eu oro 1 hora, agora eu estou orando mais de 1 hora, 2 horas. E à medida que a gente vai buscando mais, a gente vai vendo que o tempo, quanto mais tempo eu passo na oração, mais bem eu me sinto, porque a gente vai criando, né, esse vínculo, né, essa aproximação com Deus, que é algo assim que não é explicado, né, é algo mais sentido e vivenciado. Fala. Nessa parte aí da intercessão, eu ouvia falar, né, mas eu não tinha passado na prática sobre, né, porque lá da onde eu vim, eles não oram por desassociados, por homossexuais. Não tem isso, é só por quem está ali mesmo, né? Então, eu nunca tinha sentido nada, né? Então, quando eu comecei a orar mesmo, a gente tinha até um grupo
sem ser com as irmãs aqui da igreja, Aham. eram 4 administradores, já tinham 29 pessoas que oravam às 3 da manhã, era mais às 3 da manhã, né? Meia-noite, 3 da manhã e às vezes 4 da tarde. Aí a gente perguntava, né? Eu era uma das que estavam na administração da oração. Aí a gente perguntava os pedidos de oração, né? Era um mais brabo que o outro, tal, mas tudo bem. Aí a gente orava. Aí eu percebia que a minha colega, às vezes, pulava alguns pedidos. Ela falava o que ela queria orar. Aí eu lembrava do pedido da outra, que era mais pesado, né? Aí ela foi, eu nunca vou me esquecer, ela foi me mandou uma mensagem no privado. Ela, menina, não entra nisso. Não ora por isso. E era uma coisa assim, sabe? Não era nada de pecado, tinha a ver com câncer e tal. Não ora por isso que você está chegando agora, você não sabe nem o que pode acontecer com você. Você tem que calcular com o que você vai pedir e interceder. Aí eu fiquei assim, tá. No final das contas, não tem mais ninguém no grupo, ninguém aguentou a barra, porque realmente era uma dor, acabava a oração, uma dor de cabeça, que nem a de pirona de 1 miligrama dava jeito. Era uma dor no corpo, eu ficava deitada. Meu pai do céu, o que é isso? Então, acho que até para você ser uma intercessora, acho que a gente tem que estar preparado também, né, pastor? Então, eu penso que a gente vai, irmãos, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? É claro que, assim, tem muito crente que é mal informado, né? Não vou orar por isso, porque isso aí vai... Ela falou, não entra nisso. Não entra nisso, né? Então, às vezes, eu não posso acreditar que eu estou orando por um determinado pedido, aquilo vai ter uma retaliação que vai me matar. Não é isso a ideia. A ideia é, por que a gente sente, às vezes, o peso, né? Um judeu, eu já falei isso muito tempo atrás, ele escreveu um livro, não foi livro não, foi um artigo, muito interessante. Ele falou o seguinte: se Deus é pai, e ele tem essa ideia de paternidade, né? Qual é o pai que deseja que um filho se perca? Nenhum. Você pode ser pai de 15 filhos, você ama os 15 filhos, não tem como você não amar um dos seus filhos. Então ele falou o seguinte nesse artigo que ele escreveu. Eu tinha esse artigo lá desde o seminário, mas eu perdi e não tenho mais. Ele falou o seguinte, que quando a gente intercede por alguém, por uma pessoa ou por um grupo específico de pessoas, por exemplo, pessoas que estão doentes, pessoas que estão entregues à homossexualidade, pessoas que estão entregues à prática de crime, pessoas que estão caminhando para a morte, né, andando num caminho que vai dar morte. Ele fala o seguinte, que quando a gente ora, é como se Deus viesse até nós e falasse com a gente assim: você realmente quer, eu vou te dar um pouquinho daquilo que eu estou sentindo em relação ao grupo que você está orando. Então sente aí um pouquinho do que eu estou sentindo. E Deus reparte com a gente a tristeza que Ele tem de ver um dos seus filhos, ou um grupo de filhos, né, porque Ele é pai de todos, é o Criador, nós somos a criatura, naquele estado. Então Ele permite que a gente, naquele momento de intercessão, a gente sinta um pouquinho do peso que Ele tem sentido ao longo do tempo. Porque assim, irmãos, a gente pensa assim, poxa, está lá, João registrou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Deus, ele também sente o quê? Ele tem o quê? Sentimento, ok? Ele ama, ele tem a ira dele, e a gente acha que ele não tem a tristeza de ver o mundo como está, de ver a maldade do mundo, de ver crianças que são violentadas e mortas, de ver homens que abandonam suas famílias, né? De ver crianças que são sacrificadas em rituais, né, de magia negra e tantas outras coisas mais. Então, quando ele olha para a gente, vê assim: meu filho, você quer realmente orar comigo, ficar comigo? Lembra quando Jesus falou assim,
vocês não puderam nem vigiar comigo uma horinha só. E ele chamou a atenção dos discípulos, que estavam exaustos de tristeza. Quando Jesus levou eles para o monte, deixou eles lá e ele foi num lugar a sós, e ele começa a chorar, a suar gotas de sangue. Lembra desse episódio na Bíblia lá, irmãos? Lembra? E aí quando ele volta, ele olha os discípulos todos dormindo. E aí o texto fala que os discípulos estavam dormindo, estavam exaustos de tristeza. Por quê? Porque naquele momento ali, Jesus estava literalmente se esvaindo de sangue pelo seu corpo inteiro, por aquilo que ele estava carregando, e ele estava justamente fazendo o quê? Orando. Ele sabia o que enfrentaria. E eu acredito que os discípulos que estavam ali sentiram só um pouquinho e não conseguiram ficar nem acordados, né? Então, assim, o que a gente tem é um ministério de intercessão, de oração, que todo crente deve aprender a desenvolver, porque é a realidade da vida. Eu estava ouvindo um delegado de polícia que ele estava falando, né, de um crime que chocou uma cidade do interior. Os caras, olha só como é que isso também, a gente está vulnerável a isso acontecendo na nossa vida se a gente não ora, né? Uma família chegou numa determinada cidade, e aí teve uns caras, bandidos da cidade, que ficaram monitorando aquela família, viram a hora que o pai saía, né? Eu oriento as crianças a não falar se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, nada em rede social, né? Ainda mais se a gente morasse sozinhos, longe de outros familiares, né? Porque tem gente que pega isso, pesca isso, né? E aí os caras ficaram olhando, acompanhando aquela família, vendo a rotina, e viram que todo dia de manhã, quando o marido saía para trabalhar, a esposa ficava com o nenenzinho sozinha. E aí eles pegaram um dia, uma oportunidade, encostaram um caminhão, logo depois que ele saiu, e pegaram as coisas todas daquela família e botaram no caminhão, roubaram aquela casa toda. E o cara, na hora que ia embora, o cara falou assim: não, eu vou voltar lá. Voltou lá, deu um tiro na cabeça do neném e deu um tiro na cabeça da mãe, né? E foi embora. Qual é o sentimento que Deus tem em relação a isso, irmãos? Porque aquele que está dando tiro, também, sendo ele o pai criador, é também o filho dele, né? Não um filho regenerado. E ele fazendo isso numa família, numa criança, numa mulher, né? E aí eu penso que o mundo que a gente vive é um mundo hoje que é regido pelo mal. E nós temos que estar vigilantes todo o tempo, na intercessão pelos nossos filhos. Hoje eu fui de madrugada buscar a Simone lá no trabalho, né, para ela poder chegar a tempo aqui. Eu saí 4h20 da manhã, fui lá em Mangaratiba. Só eu sei que eu vi na rua, no trajeto, coisas terríveis que acontecem de madrugada, que a gente talvez não conheça, não saiba, né? A não ser que tenha alguém que trabalhe na rua até de madrugada. Eu acredito que a Débora, que fica até mais tarde ali, deve ter muita experiência de contar nesse assunto, né, Débora? Bastante, né? Que assim, que acontece na surdina. O mal, ele é tão real quanto Deus. E quando nós oramos, nós estamos indo contra uma multidão que está praticando e está a serviço do mal. Gente entrou na minha frente, gente me xingou, pessoa com cerveja na mão, menina seminua em cima da moto, duas na moto, o cara. Por isso que a gente pega acidente sem perna, sem braço. É o concretizar da obra do mal que estão usando essas pessoas. E aí você não busca, não ora, não intercede, né? Familiares, filhos, irmão, a gente está deixando eles à deriva. Então, assim, se eu sei que isso tudo está acontecendo, se eu sei, eu ligo a televisão, vejo lá, fulano morreu, ciclano foi baleado, ciclano é isso, mulher foi assassinada pelo marido, e a mãe mata o filho mata a mãe. Gente, isso não está acontecendo por acaso. Isso não acontece com a gente. Por que não acontece com a gente? Por que está acontecendo com as pessoas de fora? Porque não tem qualquer tipo de relação com Deus, né? E aí a gente percebe que a oração, ela vai envolver o nosso tempo, a nossa vida, e a dependência que a gente tem que ter de Deus, no sentido dele nos prevenir, nos orientar, nos dar, a gente buscar. Porque eu entendo assim,
que quando a gente fala com o nosso Deus, o nosso Pai, é a mesma relação semelhante. A Catarina chega para mim: pai, tem como me levar ali? Pai, tem como me dar isso? Não é a mesma coisa que uma oração? E eu, como pai, eu vou fazer sempre o quê? Eu sempre tento ouvir: pai, compra esse casaco aqui para mim, da Hello Kitty, né? Do gatinho lá. Deixa eu ver, filha, o Shopee é uma benção, né, irmãos? Abençoa muito para quem tem mais filhos, né? Deixa eu ver que quanto que tá, aí se dá para comprar, né? Ela me pede e eu, como pai, dou. Agora, tem coisa que ela pede que eu vejo que é prejudicial para a vida dela e eu não dou. Dá mais tempo no celular? Não, tu já usou a sua hora diária. Eu sei que vai te atrapalhar na escola. Ah, pai, mas eu só mais um tempinho. Eu estou jogando aqui com a Clarinha e com a Yasmin, né? Aí eu vou lá, dou mais 30 minutinhos, né? Mas assim, você vai dosando o que ela pede, mas filtrando aquilo que vai ser mal para ela. Deus, irmãos, é a mesma coisa. Então, quando eu dobro o meu joelho, quando eu peço a Ele, quando eu coloco a Ele diante dEle, a minha família, os meus filhos, eu tenho que fazer isso com muita intensidade, né? No sentido de ter um tempo. É como se fosse para a gente uma... Por exemplo, a gente está assistindo... Eu não gosto muito de ver, quase não vejo série, porque me prende muito, né? E a série, ela já é preparada para... Igual novela, né? Tu vê um capítulo assim... A única série que eu fiquei vendo toda ela, eu e a Sofia, foi o The Chose, quando a gente pegou outra temporada. Que eu lembro que a gente ficou de 9 da manhã a 10 da noite, vendo, só parando no intervalo para ir no banheiro, vendo um capítulo atrás do outro, porque era muito interessante lá o que a gente estava vendo. Mas assim, nós temos que criar um hábito como se a gente estivesse vendo uma série. A gente gasta ali, cada capítulo de uma série, geralmente é 50 minutos, né? Geralmente é 50 minutos, às vezes passa um pouquinho. Você já pensou se a gente fizesse isso num relacionamento diário com Deus, em que a gente tirasse do nosso dia esse tempo para poder colocar os nossos problemas, os nossos pecados, e aí incluir, né? É importante até ter, irmãos, um livro de registro de oração, para tu não esquecer. Porque a gente fala assim: olha, vou orar por você, olha, ora por mim que meu filho está doente. Aí tu esquece, aí tu bota lá: interceder por fulano, interceder por Beltrano, interceder pelos meus filhos, pelo meu parente, por isso, por esse motivo específico, né? Eu tenho orado muito esses dias, acredito que os irmãos também têm orado comigo, pelo Wallace, o filho da dona Marilene, né? Que fez 5 pontes de safena. Irmão, sabe o que é ponte de safena, irmãos? Né? Você tem lá aquela artéria do coração que passa ali o fluxo sanguíneo, né? Então você tem uma obstrução dessa artéria. Não dá para desentupir, você faz um caminho. Você pega um pedaço da artéria lá da perna, né? E você faz um atalho. Você costura ela aqui, pula o entupimento e costura aqui. Aí o fluxo sanguíneo faz assim, ó, né? Ele fez 5. Então tinha 5 pontos de entupimento ali na artéria. Irmãos, por menos uma pessoa morre. Por menos que isso, uma pessoa morre. E por que não morreu? Porque eu acredito que ela ora e a gente também intercedeu, né? Ficou lá um tempão aguardando vaga, foi transferida para o hospital de Laranjeira no primeiro, né? No primeiro momento, Simone. Depois voltou, não fizeram, né? E depois a gente orando, abriu uma outra vaga, fez, já está operado, já está se recuperando. E eu mandei um áudio para ele, falei: irmão, está na hora de você buscar o Senhor, hein? Ele: não, pastor, não, eu vou estar aí, melhorando, eu vou estar aí, né? Porque assim, deu aviso, né? Eu falei assim: ó, estou batendo na porta, né? Eu falei com ele pelo telefone, né? O William foi visitar ele algumas vezes. Então assim, por muito menos, eu já vi pessoas andando, tropeçou, caiu, morreu, bateu, queda da própria altura, bateu a cabeça, morreu. O cara com 5 artérias entupidas em vários pontos né? E tá ali, pô, né? Então eu vejo que a intercessão, ela se tinha algo programado, quando a gente pede a Deus, Ele intervém. Ele às vezes dá um livramento que a gente nem chega a saber, né? Nossos filhos às vezes estão aí, né? Vai para uma festinha à noite. Eu tenho muita preocupação com isso. Se eu perceber que o local é de risco, não vai. Se for a Catarina, só na companhia de alguém.
Não deixa ela em lugar nenhum. Teve uma vez que elas ficaram muito bravas, veio chorando dentro do carro, que era uma festa do colégio, e aí não teria ninguém para ficar lá. A Sofia, não, eu fico com ela. Quando a gente chegou, a festa, o salão estava todo fechado, e a menina da festa ficou de encontrar ela ali, porque eu gosto de dar na mão, olhar no olho, você está ficando com minha filha, né? Toma aqui. Sempre passa para a mão, nunca deixa solto, porque a pessoa depois vai falar que não foi com ela. E a pessoa não apareceu, e ela queria ficar lá com a Sofia, a rua toda escura. Eu falei, não vai ficar. Ele estava dando o horário do culto à noite, não vai ficar, mas não vai ficar, ponto e acabou. Entra no carro, vamos embora. Veio com um bico desse, parecia um elefante, né? Mas assim, eu prefiro o bico do que depois, a vida inteira, 2, 3 anos, assim, gente, por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Por que eu dei esse mole? Por que isso, né? Porque eu não posso deixar 2 meninas, né? A Sofia, eu vou tomar conta dela. A Sofia, irmão, a Sofia vai tomar conta nem dela, né? Ela vai precisar de, tá mais provável a Catarina chamar o cara para o braço e a Sofia ficar atrás dela, né? Então eu não posso deixar 2 crianças numa rua toda escura. Quando eu olhei não tinha ninguém, a mulher não apareceu, tentamos ligar para a mulher que era da mãe do coleguinha da escola, também não apareceu. Eu não posso deixar meus filhos lá. Entra no carro, vamos embora, né? Então eu prefiro que fique zangada comigo, né, durante um tempo, do que a gente ter aí uma situação que poderia ter sido prevenida, né? Então, criança, irmãos, não é para andar sozinha na rua, não é, né? Já até falei com alguns irmãos sobre isso também, do perigo que é, porque assim, o mundo é muito mal, as pessoas estão, sabe, lotadas de demônios malignos que estão querendo às vezes uma oportunidade, né? Então passa um cara desse aí com droga até o pescoço, olha uma criança vulnerável na rua de carro, ele pega, dá um socão para desmaiar, bota no carro e tu nunca mais vai ver, se vê, né? Porque leva para um lugar, estupra, mata, enterra e tu nunca mais vai tomar conhecimento. Como é que você vive? Você sabia que o desaparecimento às vezes é pior do que a morte? Porque você não cessa o luto. A morte, tu ali, tu chora e tu vai, sabe, aos pouquinhos melhorando. E o desaparecimento? 1 ano com uma criança desaparecida, você não vive mais. Você vai estar o tempo todo com a expectativa de que vai chegar, tu fica com a expectativa de que alguém pode estar fazendo mal, essa criança pode estar sofrendo. Como é que você vive assim? Então, eu entendo que é melhor tomar a decisão mais drástica, né? Então, vejo, se não der para ficar, volto lá para buscar, né? O que a gente puder fazer para diminuir as possibilidades de Satanás destruir a gente, ou aqueles que a gente ama, irmãos, é a melhor coisa a se fazer, né? Eu vejo isso como vigilância. Então a oração, querido, ela nos ajuda muito nesse sentido de prevenção. A gente também fica mais atento das coisas que estão acontecendo. Beleza? Deu para responder mais ou menos? Mais dúvida não? Não? Então vamos lá, para a gente fechar esse ponto aqui e a gente deixar para terminar domingo que vem, né? Onde que a gente parou, irmãos? Se o nosso objetivo foi esse aqui que a gente parou, se o nosso objetivo fosse o de falar, é isso? Então vamos lá. Se o nosso objetivo fosse o de falar sobre hospitalidade, só aqui já teríamos muita coisa para aprender. E é bem provável que o autor de Hebreus pensasse nesse episódio quando escreveu: sejam constantemente o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois algum praticando-a sem a saber acolheram anjos, né? Mas essa experiência também nos revela muita coisa sobre a nossa comunhão com Deus, aquilo que eu tenho falado, né? Em momentos de oração, né? Quando alguém acolhe outra pessoa com calor humano, pode estar mais perto do que pensa de uma experiência divina. Aquilo que fazemos pelo próximo, na verdade, fazemos pelo nosso mestre. Nossa relação vertical com Deus, em momentos de oração, depende em boa parte da qualidade de nossas relações horizontais com o próximo.
Eu só posso receber do alto se houver em meus atos a disposição de ofertar de mim mesmo àqueles que estão ao meu redor. Deus vem a nós com dádivas, mas depois nos manda os outros como portadores de suas bênçãos. A oração é isso, é dar e receber. Se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive aos que não podem devolver, seja o favor, a amizade, a oração ou o benefício material. Percebeu aqui como é que isso aqui é interessante, né? Olha só, a oração é isso, é dar e receber. Se eu recebo sem merecer, o que Deus nos dá, nós merecemos, irmãos? Não. Ele nos dá através do quê? Da graça, né? Nós recebemos sem merecer. Aí agora o que ele fala? Ó, devo dar, inclusive aos que não podem devolver. Nós não podemos devolver as coisas que Deus nos dá. Por exemplo, Ele nos dá a vida, nos dá a respiração. Hoje eu vi um nascer do sol, mas muito bonito lá, né? Saindo ali de Mangaratiba, que estava aquele horizonte todo avermelhado assim, né? Eu costumo ver esse nascer do sol lá no centro, lá que eu saio para correr nesse horário, eu pego ele ainda nascendo ali na praia, que é uma coisa linda, linda mesmo, né? É um excelente passeio para você fazer, é você sair cedo, ir ali para o aterro do Flamengo ali, e você vê o sol nascer, mas é uma coisa muito, mas muito bonita mesmo. É um presente de Deus. Como que eu posso retribuir isso? Como que a gente pode retribuir aquilo que o Senhor tem nos dado? A vida, as oportunidades, né? Os sentidos que a gente tem, né? O de ver, de ouvir, né? O tato, né? O paladar, de você comer uma comida, né? Isso é coisa, irmão, que, por exemplo, talvez a gente não valorize muito porque a gente nunca perdeu, né? Mas chega para um cego que antes enxergou ou que nunca enxergou, pergunta para ele se ele gostaria de ver o que a gente vê, né? Para aquele que é surdo, que não consegue ouvir, se ele gostaria de ouvir alguma palavra. Tu vê que essas crianças, esses jovens, quando botam aquele aparelhinho que escuta pela primeira vez, não consegue conter as lágrimas de choro, né? Porque assim, cara, estão ouvindo a mãe, estão ouvindo as pessoas, eles vivem num mundo silencioso deles, né? Então, é um presente que Deus nos dá o quê? Todos os dias, né? Ó, em todos os cursos que eu dou, eu não peço e não aceito nenhum centavo de oferta de nada. Ontem o curso foi pago, um montão de gente. Eu sempre falo, eu não quero nada, tá tudo bem, eu vou fazer com o maior prazer. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho veio de graça, veio de Deus. É Ele que dá, sabe? É Ele que contempla. Eu estou aí com essa possibilidade de repente conseguir trocar esse carro com esse crédito aí do governo federal, né? Eu já fui até aprovado. E assim, é Deus que dá, é Deus que abre porta. Eu estava orando por isso, que assim, como é táxi, ele tem um limite de tempo o carro, né? Limite de uso, de 10 anos. O meu, quando ia terminar, para vocês terem uma ideia, eu teria que trocar o carro em dezembro, a lei mudou em novembro e me contemplou mais anos. Aí agora a lei mudou de novo, deram um prazo para a gente até 2030 para trocar o carro, porque o carro, eles entendem que para táxi está velho, né? Por mais que o carro ainda está bem conservado, né? E aí eu orando, falei, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trocar, né? Aí abriu agora esse crédito aí do governo, que a gente tem a possibilidade de pegar um carro zero, carro novo, carro grande, né? E eu quero um carro que tenha bastante lugar para levar o máximo de gente que eu puder, né? Às vezes o carro sai daqui lotado, né? Cheio de gente, um em cima do outro, no colo do outro, para poder despachar todo mundo direitinho. E assim, Deus dá para a gente tanta coisa, irmão, tanto presente, né? E aí, como que eu vou ensinar, eu vou dar uma aula, eu vou fazer um curso, eu vou pedir dinheiro, né? Eu vou cobrar? Nunca, não quero, né? Às vezes até vem, né, com uma oferta, eu falo assim, não precisa não, né? Às vezes quando estou com a Sofia, vai comigo, eu pego e dou para ela, fica para você, filha, ela vai, vamos comer hambúrguer então, pai, né? Mas fora isso, não quero, né? Não precisa não. Eu estou bem, o Senhor tem me alimentado bem, não está precisando no momento não. Porque eu não me sinto bem nesse aspecto de pegar alguma coisa lá, né? Mesmo que a igreja está dando, e não seria pecado nenhum nisso, mas eu entendo que a gente ganha muita coisa de graça de Deus. Na verdade, a gente ganha tudo, né? A gente ganha tudo. E eu penso que quando não há
tanta necessidade, né? Porque dinheiro a gente sempre precisa, né? Mas não há tanta necessidade, não se faz necessário, né? Então a gente tem isso como uma alegria muito grande. Então eu também tenho que fazer da minha vida, como ele coloca aqui, né? Que eu possa estar disposto, né, inclusive a dar àqueles que não podem me devolver, né? Aí ele nomeia aqui, ó, o favor, seja o favor, a amizade, a oração ou o benefício material, aquilo que a gente tem, que a gente pode compartilhar com alguém, e Deus assim vai nos dar mais e mais, né? Então a gente vai parar aqui no tópico 2, marca aí na sua revista para você fazer um reestudo, né? Eu vou botar aqui, ó, parou aqui. E a gente, domingo que vem, a gente continua. É uma lição muito boa, irmãos. Ela não é tão grande, ela tem muita coisa escrita, né? Mas ela não é muito grande, não. Mas o principal dessa lição é a intercessão de Abraão ajudou muito a Ló. Uma pena que a esposa dele olhou para trás. Isso também tem um princípio, né? Tem um princípio também aqui do fato da gente receber a direção de Deus e a gente ficar olhando o retrovisor toda hora, né? E foi o que aconteceu com ela. Para a gente ter uma ideia, né, de curiosidade, a cidade de Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída por saraiva de fogo que desceu do céu, né? Quando Ló e sua família foram tirados dali, às pressas, né? E a cidade, né, essas duas cidades, elas são hoje o próprio Mar da Galileia, né, que vem o Rio Jordão e vem descendo, Mar da Galileia, desculpa, irmãos, o Mar Morto, né, Mar da Galileia lá em cima. Então, olha aqui comigo no desenho mental, né, Rio Jordão ele vem descendo, né, está descendo. Isso tem um motivo porque ele vem descendo, aí tem o Mar da Galileia, certo? Esse Mar da Galileia, ele entra água e sai, ok? E ele continua descendo e ele pega uma das maiores depressões de terra, um buraco enorme, que ali é o Mar Morto. O Mar Morto só entra água, ele não sai. Ele tem uma quantidade de sal tão grande que não tem como ter vida ali. É Mar Morto. E quem é que está debaixo ali? Quais são as duas cidades que estão debaixo do Mar Morto? Sodoma e Gomorra. Foram sepultadas por Deus debaixo daquele mar que não existia na época que Ló escolheu. Eram as campinas do Jordão, verdinho ali, o pasto bom para gado, né? E depois dessa saraiva de fogo criou-se esse abismo, porque é uma das maiores depressões de terra, de buraco mesmo, e isso encheu de água salgada. Nunca mais teve vida naquela cidade e nunca mais pôde ser reconstruída. E eu tenho na minha Bíblia, se você quiser um dia comprar uma Bíblia que te dê isso, a minha Bíblia tem uma parte que a gente chama de achados arqueológicos. E eles acharam aqui, debaixo do Mar Morto, um monte de coisas da cidade daquela época, né? Em escavações, expedições ali arqueológicas, acharam pedaços de um montão de coisa que vinculam que ali com certeza tinha cidades, habitações, casas e que foram totalmente destruídas por aquela saraiva de fogo, né? Então a minha Bíblia tem lá no final, ela tem esse suplemento arqueológico. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que ali, na indicação do mapa bíblico, estão sepultadas Sodoma e Gomorra, por causa dos seus pecados que gravemente se acumularam diante de Deus, e Deus veio sacrificando, né? Eliminou, né? E quando você olha assim para Ló, poxa, mas Ló estava ali. Ló pregou muito naquela cidade, irmãos, pregou muito, porque a palavra daqueles habitantes, quando ele tenta proteger os anjos, colocando para dentro da sua casa, porque aqueles homens todos chegam ali para querer abusar daqueles anjos sexualmente, né? A fala desses habitantes de Sodoma e Gomorra, assim, esse aí que veio para cá e quer ser juiz em tudo na nossa vida, ali é um indicativo de que Ló o tempo todo estava, olha, não deve ser feito assim, isso está errado, né?
mas aqueles homens não quiseram ouvir, né? E tentaram, inclusive, contra a vida dele, mas os anjos não permitiram, né? Então, domingo que vem a gente dá mais uma palhinha sobre esse contexto também, da cidade ali. Eu vou ver se eu trago para os irmãos algumas imagens, só para a gente se localizar melhor, para mostrar como é que é esse rio, o caminho, né, que o Rio Jordão faz, e onde ele termina, que é o Mar Morto, onde tem as cidades ali que foram destruídas, né? Nem sempre, irmãos, aquilo que é tão bonito, que é agradável aos olhos, é o que devemos escolher, né? Mas foi a escolha infeliz de Ló, e depois teve um outro problema, né, com as filhas, que acabaram tendo relação sexual com ele, embebedaram ele com vinho, porque, coitada das meninas, você pensa comigo, as meninas eram virgens, não tinham envolvimento com nenhum homem, e quando olharam para a única cidade que elas entendiam que tinham vida, não existiam mais. Vamos ficar sem descendência, nós vamos ficar aqui sem ninguém, e mulher sozinha naquela época, irmãos, era muito vulnerável, né? E aí a gente pode conversar nesse assunto também, domingo que vem, sobre essa atitude completamente errada, né? Mas talvez de duas pessoas que não tinham a noção daquilo que Deus estava fazendo, né? E pensaram que aquilo ali seria o fim, né? A gente tem briga lá, é tiro isso lá na salinha? Ajuda lá as irmãs lá, né? Vamos ficar em pé, irmão? Vamos orar, vamos agradecer a Deus? E aí a gente continua domingo que vem no nosso estudo. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por essa manhã, nesse domingo. Muito obrigado por a gente ter essa oportunidade, Senhor, de aprender um pouquinho mais da tua palavra e entendemos o valor da intercessão. Ajuda-nos a ser mais intercessores, ó Deus, a não desistir da nossa casa, da nossa família, mas lutar, Senhor, em oração, em jejum, em pranto, Senhor. Se for o caso, Deus, vestir nosso coração de pano de saco, de cinzas, Senhor, para a gente entrar nesse cenário espiritual que a gente não vê, mas é real, e pedir, Senhor, suplicar que o Senhor os tire desse caminho que os cega e os que tem levado eles para longe, a se envolver com pessoas erradas, ó Deus, que podem levar eles a grandes sofrimentos. Toma a nossa vida nas tuas mãos, nos orienta, nos dá sabedoria e à medida que a gente for aprendendo mais, que a gente também venha praticar, Senhor, aquilo que nós temos aprendido, Senhor. Muito obrigado por essa manhã tão agradável, tão especial. Obrigado pela presença dos irmãos e que a gente continue firme, Senhor, na nossa jornada, na nossa caminhada, louvando o teu nome, Senhor, aprendendo mais de ti para a glória do teu nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, até mais tarde. Deus abençoe.